O Dia Mundial de Prevenção de Quedas é 24 de junho e está no calendário oficial do Ministério da Saúde. As pessoas que sofreram uma queda livre ficam inseguras após o desequilíbrio e muitas vezes deixam de fazer suas atividades, tendo uma piora aí na qualidade de vida. Eu vou conversar agora com a fisioterapeuta da Casa São Luís, a Cristiane Moreira. Bom dia, Cristiane, tudo bem? Bom dia, Melinda. Bom dia, ouvinte. É um prazer estar aqui trazendo essas informações para vocês, tá bom? Prazer é todo nosso te receber aqui no programa Rim Pauta da Rádio Roquete Pinto FM. Cristiane, por que as quedas elas podem levar as pessoas ao isolamento e até à dependência? O que acontece? Quando uma pessoa passa por um episódio de queda, ela muitas vezes ela vai entrar num comportamento mais... Ela vai reduzir, na verdade, a sua movimentação do dia a dia, ou seja, se era uma pessoa que tinha tinha até então uma independência, uma autonomia, ia ao mercado fazer umas compras, ia no banco pagar umas contas, ela começa a ter medo de cair. E com isso, ela deixa de fazer essas atividades do dia a dia, né, que até então ela fazia sem o menor problema, e aí ela começa a reduzir essas atividades e com isso ela começa a se isolar mais socialmente, o que infelizmente, Ermelinda, é muito ruim, porque isso vai causar cada vez mais a diminuição da mobilidade dessas pessoas, o que automaticamente vai fazer com que possa acontecer mais episódios de quedas, inclusive. Então, quer dizer, a pessoa caiu, ela fica inibida, ela fica com medo e ela vai se restringindo, né? Ela já não anda mais... vamos supor, ela vai descer a escada, ela já não quer mais descer a escada, aí vai usar o elevador. Aí já não faz exercício. Exatamente. Aí, se ela cai na rua, ela já não está querendo passar pelaquela rua, pelaquela calçada, porque ela acha que vai cair também de novo. Exatamente. E aí vai limitando, né? Até o tempo de convivência com as pessoas, né? É verdade. Isso aí nós chamamos de pitofobia. Nem toda pessoa idosa vai desenvolver pitofobia, né? A pitofobia é o medo de cair. Mas algumas pessoas vão desenvolver esse medo de cair. E aí, infelizmente, traz todas essas consequências aí negativas e isso vai impactar de maneira muito, muito negativa a qualidade de vida dessas pessoas, né? O seu ir e vir, a sua funcionalidade. Cristiane, como é que as pessoas podem evitar as quedas dentro de casa e até nas ruas? Ermelinda, dentro de casa é exatamente onde mais acontecem as quedas. É dentro de casa, não é nem na rua, né? Então, algumas medidas a gente tem que ter em mente para modificar aí alguns fatores ambientais, que a gente chama, que são as adaptações de casa mesmo. Ou seja, retirar objetos que fiquem ali onde a pessoa está sempre transitando, né? Uma iluminação inadequada, uma altura do vaso sanitário, muitas vezes o vaso tem uma altura reduzida e aí faz com que a pessoa também tenha dificuldade de levantar dele, onde também a gente pode ter aí algum episódio de queda, tapetes dentro de casa também. Alguns tapetes, eles ficam escorregadios, né? E aí as pessoas acabam, às vezes, também tropeçando nesse tapete. Então, o que é o ideal? Retirar esses tapetes. Algumas pessoas usam aqueles tapetes antiderrapantes e tudo mais. Mas a gente tem que prestar atenção, porque muitas vezes você deixa o tapete, ele é antiderrapante. Mas se você tem se essa pessoa costuma arrastar os pés para andar, por exemplo, ela pode tropeçar nesse tapete e aí vir acontecer um episódio de queda, né? Então, assim, por exemplo, uma outra situação, as coisas que você costuma usar no dia a dia, procura deixar ali na altura das suas mãos, para que você tenha mais facilidade, não tenha que depender de uma escada para subir e ter que pegar algum objeto no alto, que isso é uma outra situação muito comum de acontecer um episódio de queda. Então, assim, a gente tem que prestar atenção nos objetos espalhados pela casa, né? Isso inclui fio, animais de estimação, inclusive, algum móvel que está por ali atrapalhando aquele trajeto, manter os ambientes iluminados, na cozinha prestar atenção nos objetos do dia a dia, deixar esses objetos ao alcance da mão, né? Na cozinha, no banheiro, no quarto, enfim. São medidas simples que têm um resultado muito positivo.
Com relação a sapatos, os calçados, as pessoas também vão para as ruas, às vezes, com aquele chinelo de borracha, e aí o chinelo acaba prendendo na calçada, prendendo em alguma pedra que está solta, e a pessoa acaba indo, né, ao solo. Outra coisa também, sapato alto, também o salto fino pode enfiar no buraco, num bueiro, e a pessoa cair também, né? Com certeza. Ermelinda, você sabe que aqui na nossa cidade, a gente não tem uma cidade pensada para pessoa idosa, né? E se tratando de calçadas, a gente não precisa nem falar da pessoa idosa, mas você acabou de dar um exemplo aí, um salto alto. Qualquer pessoa, se ela está andando ali e aquela pedrinha da calçada está solta, o salto, né, do sapato, ele pode engatar ali e a pessoa vir a cair. Então nem precisa ser idoso para passar por isso, né? Infelizmente a gente não tem as nossas calçadas, elas não andam muito num padrão para que as pessoas possam ter o seu ir e vir com independência e com segurança também. Você tocou num assunto muito importante, que é a questão do calçado, do tipo de calçado. A gente precisa ter em mente, calçado com meia, jamais. Chinelos com meia, jamais. É muito perigoso. O risco de queda, para quem tem esse costume de usar calçado com meia, ou chinelos com meia, não é bom, porque, assim, eu falo isso quando o calçado ele é aberto, tá, sim, pessoal? Se é um sapato fechado, lógico que você pode usar uma meia, não tem problema nenhum. Mas calçados abertos e chinelos de dedo, não pode usar com meia, porque o risco de quedas é muito grande. O ideal é um sapato leve, um sapato que seja fechado, uma sandália fechada, evitar aquelas sandálias que têm o bico fino na frente, né? Porque isso pode acontecer também de favorecer algum episódio de queda. As quedas, elas podem provocar que tipos de lesões? Ermelina, as quedas, elas podem trazer consequências, desde um simples arranhão, uma contusão, uma coisa mais séria, até as temidas fraturas, né? É muito comum a pessoa idosa passar por um episódio de queda e acontecer ali, infelizmente, uma fratura. Essa fratura leva a uma hospitalização e dentro do ambiente hospitalar podem acontecer outras coisas, né? Então, essas contusões, muitas vezes, o que acontece? A pessoa idosa, às vezes, ela acha que não caiu. Porque, assim, é importante a gente falar sobre definição de queda. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a queda não é só quando a pessoa vai de encontro ao chão e se machuca. Não. Se você já tem um desequilíbrio, tropeçou em qualquer coisa, e se você se desequilibra e você não consegue se reequilibrar, mesmo sem você cair ao chão, isso é uma queda. Se você tenta levantar de uma cadeira e você não consegue ficar de pé e volta para a cadeira, isso também já é considerado, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma queda. Existe uma diretriz mundial, novíssima, da Organização Mundial de Saúde, que ela fala sobre prevenção de quedas. Isso é um documento de 2021, tá acessível para qualquer pessoa que queira saber mais sobre esse assunto. Então, ali vem toda uma diretriz sobre as quedas, as consequências das quedas, os riscos. Tudo isso está disponível para quem quiser ver no site do Ministério da Saúde, inclusive, com todas essas informações. Então, essas consequências, elas levam a esse isolamento, né? Essas consequências fazem com que, muitas vezes, a pessoa pode até passar por uma hospitalização no caso mais sério, que é uma fratura, mas muitas vezes ela volta para casa sem conseguir reassumir a sua independência. Então, assim, começa a depender de outras pessoas, começa a usar uma cadeira de rodas, começa a utilizar um dispositivo auxiliar de marcha, um andador, né? E aí acessar as ruas do Rio de Janeiro com um andador, a gente sabe que vai ser um outro problema. Então, assim, o melhor que a gente tem a fazer, desde os primórdios, né? Prevenção. Investir em prevenção sempre, buscar conhecer sobre quedas, né? Quedas é uma questão de saúde pública, é um assunto muito sério, um assunto que a gente tem que falar sempre. Porque se só o fato de eu ser uma pessoa idosa já faz com que eu tenha 30% de chance de cair, e isso eu não digo, Ermelinda, pessoas que já têm algum problema de saúde, não. Se é idoso, já tem aí 30% de chance de cair. E pior, se já apresentou algum episódio de queda,
as chances dessa pessoa cair no próximo ano aumenta para 70%. Então, a gente precisa se informar sobre esse assunto. Agora, como é que é feito o tratamento para que as pessoas, principalmente os idosos, recuperem, então, essa autoconfiança, o equilíbrio e percam o medo de novas quedas? Olha, como fisioterapeuta que trabalha com idosos desde 2013, eu posso te afirmar que esse é um dos nossos maiores desafios. Essa questão do medo, ela é trabalhada, sim, juntamente com a psicologia, né? Mas a fisioterapia, o que a gente faz? A gente vai fazendo com que, aos poucos, ele vai vencendo esse medo. A gente vai mostrando para ele que ele é capaz de reassumir a sua independência, né? Quando possível, a gente demonstra através dos exercícios, porque os exercícios que a gente faz na fisioterapia em gerontologia, né, que é a fisioterapia direcionada para a pessoa idosa, são exercícios que vão desafiar o paciente. Quando existe o medo, a gente começa com exercícios mais fáceis, né, para que eles possam, aos poucos, ganhando a confiança deles novamente. E aí, a partir daí, a gente vai aumentando esses desafios, né, inclusive eles gostam de ser desafiados, e a gente costuma trabalhar dessa forma. A gente vai gradualmente, através dos exercícios, através de uma conversa, demonstrando para ele que ele é capaz de reassumir aos poucos a sua independência, com a fisioterapia e com os exercícios. Bem, Cristiane, você falou aí que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 30%